Hoje eu sei que existem muitas pessoas pelo mundo que precisam ouvir uma palavra de salvação, porque as pessoas hoje estão perdidas, estão vazias, estão sedentas. Elas não têm Deus e nem esperança neste mundo. Elas estão cansadas e sobrecarregadas. Elas não têm descanso para suas almas. Elas não encontraram ainda aquele que é a redenção, que é o Senhor Jesus. Pelo contrário, a maioria das pessoas hoje estão rejeitando o Senhor Jesus, estão odiando a Ele sem motivo algum, não querem se chegar para a luz que é Jesus, a fim de que as suas obras não sejam arguídas. Então, hoje existe uma indiferença, uma rejeição em relação a Jesus da parte de muitas pessoas hoje no mundo. Mas essas pessoas, elas têm o seu entendimento cegado pelo Deus deste século. O Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas incrédulas, para nenhuma dessas pessoas possa resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, isso acontece, é real. É por isso que a maioria das pessoas hoje, infelizmente, não encontraram ainda a salvação em Cristo Jesus, porque não creem nele. E sem crer em Jesus, não existe esperança de salvação para ninguém. Elas estão fora da redenção. Elas estão andando pelo caminho largo e espaçoso que conduz para a perdição. Então, isso significa o quê? Que as pessoas hoje precisam ouvir uma palavra de salvação. Essas palavras de salvação já existem e são nas Escrituras. E eu vou ler aqui duas delas para que, através dessas palavras, as pessoas possam ouvir e saber que isso é verdade. E ao saberem que isso é verdade, elas possam tomar a decisão de crer em Cristo Jesus hoje. Porque aquele que crê em Deus e crê também em Cristo Jesus será salvo. Isso é um fato real, que já aconteceu com muitas pessoas. Eu e muitas outras pessoas podemos testemunhar isso, porque o próprio Senhor Jesus, ele salvou a mim e a muitas pessoas e a muitas outras pessoas também ao longo da história. Então, as pessoas que foram salvas por Jesus hoje, elas podem testemunhar. Elas podem falar a verdade daquilo que aconteceu com elas mesmas, para testemunhar e deixar conhecido que o Senhor Jesus é aquele que salva. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade que as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam crer. Crer naquele que o próprio Deus credenciou e outorgou ao Senhor Jesus a salvação das pessoas. Então, é preciso crer, é preciso renunciar, é preciso ter abnegação, desprendimento, é preciso deixar tudo, renunciar a si próprio, tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo para seguir Jesus. Quem fizer isso, com certeza vai ser salvo pela graça do Senhor Jesus, que já se manifestou, está se manifestando hoje, vai se manifestar no futuro, Salvador a todos os homens, para que assim as pessoas possam ser educadas, para que no presente século elas possam viver de forma sensata, justa e piedosa, aguardando ao Senhor Jesus, sabendo que elas têm salvação em Cristo garantida, elas são justificadas pelo autor da redenção. Então, não há pecado, não há incredulidade, não há ateísmo que possa resistir ao poder da graça do Senhor Jesus, que é irresistível para qualquer ser humano. Então, quando a graça do Senhor Jesus se manifesta para as pessoas, elas são
elas são atraídas a Cristo Jesus sinceramente, voluntariamente, espontaneamente. Elas se arrependem, se convertem a Cristo Jesus. Há uma mudança na vida delas. Há um novo nascimento. Há uma mudança de mente. Elas passam a viver em Cristo Jesus, a viver nele, por ele, para ele. E o próprio Senhor Jesus, na vida dessas pessoas, enche elas com toda a plenitude dele mesmo. Então, as pessoas ficam totalmente satisfeitas em Cristo Jesus. A alegria é abundante. A salvação pela graça produz isso, esse resultado maravilhoso que deixa as pessoas querendo viver apenas em Cristo Jesus. Elas começam a amar ao Senhor Jesus sinceramente por toda a sua vida. Então, as pessoas hoje que precisam ouvir palavras de salvação, preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque são palavras sérias, importantes, para que hoje, no século XXI, as pessoas possam entender. Porque são palavras claras e simples, que revelam para as pessoas a salvação em Cristo Jesus. Essa salvação está ao alcance de todos, porque o próprio Senhor Jesus está ao alcance das pessoas. Agora que o Senhor Jesus, ele está diante de cada pessoa oferecendo a salvação, cabe a cada pessoa ouvir a palavra dele, ouvir essas palavras de salvação, para que por meio desse ato de crer verdadeiramente em Cristo Jesus, elas possam ser salvas. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele mesmo falou isso, com palavras simples para as pessoas entenderem. Esse entendimento, quando ele acontece na vida da pessoa, ela imediatamente crê e é salva. Aí sim, ela passa a conhecer a verdade, e a verdade que ela conheceu, que é Cristo Jesus, a libertará sim, e ela viverá verdadeiramente livre. Então, isso é bom demais. E agora, por causa disso, eu vou ler para as pessoas que precisam ouvir as palavras de salvação hoje, 2 textos aqui das Escrituras que falam exatamente sobre salvação. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Então está escrito assim, ó. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, a palavra é essa. Essa é a palavra que você precisa ouvir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, todas as pessoas que hoje precisam ouvir essa palavra de salvação, elas precisam se arrepender e se converter, para que então os seus pecados possam ser cancelados pela ação eficaz da salvação pela graça em Cristo Jesus. É assim que acontece. Então, essa palavra é para você. E continuando aqui o texto diz assim, ó. Vou ler o versículo 19 de novo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Por que ou por qual objetivo, para qual objetivo você tem que se arrepender e se converter para que os seus pecados sejam cancelados? O versículo 20 diz, a fim de que, ou seja, com o objetivo de que, da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, esse é o objetivo. Quando a pessoa se arrepende, se converte e os seus pecados são cancelados,
é com o objetivo que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério sobre essa pessoa. É isso que as pessoas precisam hoje, de tempos de refrigério. Esses tempos de refrigério, elas não vão encontrar no mundo em tempo algum. Não importa se ela vai viver 70, 80 ou mais de 100 anos. Ela nunca vai encontrar tempos de refrigério no mundo. Ela só vai encontrar esses tempos de refrigério, ou melhor, esses tempos de refrigério só vão vir para ela se ela se arrepender e se converter a Cristo Jesus, para que os pecados dela sejam cancelados. Aí sim virá tempos de refrigério sobre a vida dessa pessoa, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, Jesus já foi designado para você ser salvo por meio dele. Então não existe outro a quem você possa procurar. E é apenas o Senhor Jesus que tem as palavras de vida eterna para a sua vida, para a minha vida, para a vida de quem quer que seja. Essa é a realidade que as pessoas têm que abrir os olhos hoje. Elas têm que acreditar nisso. Porque se elas não crerem em Cristo Jesus, não terão salvação em si mesmas pela graça. Então, é preciso entender isso hoje. Então, essa primeira palavra aqui que eu li é para você. Porque você tem que ouvir essas palavras. Porque são palavras de salvação em Cristo Jesus para a sua vida, que está perdida, está sem sentido, está sem rumo, está caminhando para a ruína e perdição. Dá para se livrar disso? Sim, dá para se livrar disso aí. Através de Cristo Jesus. Porque já foi designado para você Jesus para isso. Ele é o único que está credenciado pelo Pai para te salvar. Por isso ele foi designado para você. Jesus foi designado para você para que a sua salvação aconteça nele. É hoje o dia de salvação. Então, não desperdice essa oportunidade, essa chance de salvação hoje. Eu espero que você entenda isso. E para que você possa entender ainda mais, eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, agora capítulo 4. Eu li no texto anterior, eu li no capítulo 3. Agora eu vou ler no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 8 ao 12. Então, o texto diz assim, ó. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel. Então, Pedro está falando aqui para aquelas pessoas ele tomarem conhecimento. Hoje, existem muitas pessoas que precisam tomar conhecimento do que Pedro vai falar aqui. Porque hoje, no século XXI, para muitas pessoas, esse conhecimento está faltando. Elas não têm interesse em buscar esse conhecimento. Elas não têm vontade disso. Elas estão se perdendo em outras coisas. Elas estão mais preocupadas com as coisas terrenas, se envolvendo mais com os negócios dessa vida, amando ao mundo e as coisas que nele estão. E tudo isso as afasta da salvação em Cristo Jesus. Porque elas não querem esse conhecimento mais. Infelizmente, essa é a grande realidade em que muitas pessoas vivem hoje. Pode ser o seu caso. E se for, é preciso que você possa tomar conhecimento. Então ele diz aqui, ó. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel.
Hoje, não é apenas o povo de Israel que tem que tomar conhecimento disso, mas é todos os povos, ou seja, todos os países do mundo hoje têm que tomar conhecimento disso. Porque em todos os países do mundo existem pessoas precisando dessa palavra de salvação para crerem. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, pelo nome do Senhor Jesus, houve uma cura. Alguém foi curado. E é desse nome, que é o Senhor Jesus, que as pessoas têm que tomar conhecimento. Porque apenas o nome do Senhor Jesus pode salvar. É o único que está credenciado para salvar, é o Senhor Jesus, e mais ninguém. É isso que ele vai dizer aqui agora, ó. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, naquela época existiam muitas pessoas que estavam rejeitando o Senhor Jesus, a pedra angular. Os construtores rejeitaram a pedra angular, que era Cristo Jesus. Hoje acontece a mesma coisa. A maioria da humanidade hoje está rejeitando o Senhor Jesus, sim, rejeitando a pedra angular. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Esta afirmação é decisiva, é verdadeira. E não há salvação em nenhum outro. Ou seja, apenas em Jesus, a pedra angular, é que existe salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe enganação aqui. Pelo contrário, o que está escrito aqui é para tirar o engano, é para acabar com o engano. Porque para acabar com o engano, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, em toda a história, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus, a pedra angular. Ele é aquele que pode salvar as pessoas. E hoje existem muitas pessoas precisando da salvação. Essa palavra é para essas pessoas. Essa palavra é uma flecha que com certeza vai atingir o coração. Vai atingir o coração das pessoas. Para que, a partir de hoje, elas possam tomar conhecimento. Tomar conhecimento daquele que nos foi designado, Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é aquele que é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A humanidade tem que entender isso hoje. Isso é uma verdade claríssima, é simples. Essa compreensão tem que levar a humanidade a cair em si, a cair na real. Porque a humanidade não pode viver mais de mentiras, de enganos, de sofismas, de raciocínios falazes, de coisas que não têm proveito nenhum para a salvação. Então, essa é a realidade, pessoal. É verdade o que está escrito aqui. Então, essas palavras que eu li aqui são suficientes, sim, para a sua vida. Porque é você que tem que crer em Cristo Jesus. Ele já veio, ele já viveu, já foi crucificado, foi ressuscitado, está sentado à direita de Deus. Ele foi designado para a salvação das pessoas. E não há salvação em nenhum outro nome, e não há salvação em nenhum outro.
Então, é apenas em Jesus. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem hoje, porque com certeza você precisa do Senhor Jesus. Ele está ao seu alcance para te salvar hoje. Então, não perca essa oportunidade. Eu espero que hoje você seja salvo em Cristo Jesus pela graça dele. Pela graça você pode ser salvo sim em Cristo Jesus. Então, eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.